anos de 1966 até 2020, os fãs de quadrinhos da Marvel se afeiçoaram a um rei africano. Para aqueles com tom de pele escura, assim como eu, alguém em quem se inspirar. Mas por conta da falta de aparição na telinha, talvez antes disso, antes do UCM, vocês tenham gostado de alguns outros personagens negros como Bishop, Tempestade, Super Choque ou Jon Stewart. Para você não leitor de quadrinho, pode ser estranho, mas o T'Challa das HQs não é exatamente aquilo que você vê no MCU. Hoje eu vou falar um pouco do lado mais cinza desse personagem e de como o Ta-Nehisi Coates aproximou o rei africano do seu público-alvo. Fala, tropinha, eu sou o Teus Black, esse é o Semideus Mestiço e eu vou falar de Pantera Negra. A primeira aparição de T'Challa foi em Fantastic Four 52 em 1966, onde ele convida a primeira família da Marvel para Wakanda, a fim de testar suas novas habilidades e seu novo traje. Sim, ele usou eles como sparring. Como era de costume da Marvel, um personagem novo precisava ser apresentado no quadrinho de algum outro personagem que vendesse bastante. A partir daí, leríamos as aventuras de um rei da maior potência tecnológica no que se dizia ser o coração da África. Um garoto habilidoso e genial, que perdeu o pai na infância e trilhou o caminho para se tornar um rei. Relatos mais próximos dizem que T'Challa não gosta tanto da vida de rei e sim curte mais a vida de heroísmo. Ele diz que ser rei é como se fosse um dever, hereditariedade, honra a memória do seu pai, mas também recursos para ir atrás do cara que assassinou o homem que o criou. Mas T'Challa por diversas vezes foi um rei negligente, um herói negligente e até um marido negligente. Como rei, ele deixou sua nação várias vezes para salvar a América ao lado dos Vingadores. Algumas dessas vezes foi para salvar o mundo, mas tudo bem. Até porque salvar o mundo também era um problema de Wakanda. Mas 90% das vezes que o rei retornou, o povo sofria, porque alguém usurpou o trono ou alguma guerra civil foi gerada por causa da falta de um poder centralizado. Não vamos esquecer que a gente está falando de monarquia. Então, todo poder e decisão era dada por um poder central, a figura do rei. Mais tarde, Wakanda teria sim esse conselho. Toda decisão ainda seria dada por T'Challa, mas ele teria uma reunião com conselheiros que ajudariam ele a tomar essa decisão. Mas adivinha quando foi que esse conselho foi formado? Sim, depois de outra guerra civil gerada por agitadores, Zenzi e Teto, que não concordavam com a ideia do poder ser totalmente centralizada num rei, na monarquia. Nesse período, Wakanda já estava fragilizada, já havia sofrido a inundação por causa de Namor, diversas guerras civis e até mesmo uma invasão da Ordem Negra que resultou na morte da Rainha Shuri. Já como Vingador, ele foi um herói excepcional e decisivo, eu diria até que necessário, já que sempre foi equilibrado nesse aspecto. Mas também já deixou a equipe várias vezes para cumprir com seus deveres reais, que era reorganizar a bagunça das guerras civis que ele deixava em Wakanda. Olha só, alguns dos outros problemas na falha do heroísmo era a não confiança em várias vezes na equipe. Mas as mais problemáticas talvez fossem as decisões que ele tomava como rei, que acabavam afetando também no julgamento da equipe. Por exemplo, recentemente, T'Challa colocou vários agentes de Wakanda adormecidos no mundo inteiro. Para se redimir após o Império Intergaláctico de Wakanda, ele desativou esses agentes, mas isso não deu muito bem. Suas ações reverberaram o mundo todo, e esses agentes, não contentes com a decisão do rei, se juntaram e fizeram uma militância. O que acontece aqui, vocês podem acompanhar em alguns dos meus outros vídeos do Pantera Negra, mas eu vou continuar o raciocínio. Isso fez com que T'Challa fosse expulso da equipe dos Vingadores recentemente. PS, Wakanda tem a cura do câncer, mas decide não compartilhá-lo com o mundo, porque se o mundo quisesse as pessoas bem, eles não venderiam cigarros. Deus Black, mas aonde está a falha no heroísmo com relação a isso? Fala isso pro Charles Xavier com as flores cracoanas, que deu um jeito de ajudar a humanidade mesmo elas o odiando. O término de seu casamento com Tempestade foi escolha
puramente dele. Na sua visão, era inadmissível ele continuar casado com uma mutante depois das tretas de Vingadores vs X-Men. Uma guerra que ele mesmo levou para Wakanda, quando decidiu esconder os Vingadores lá, mesmo sabendo que isso traria problemas para sua nação. A guerra de Vingadores vs X-Men é muito mais complexo que isso, mas é uma coisa que também tem que ficar para outro vídeo, senão vão ser 30 minutos. Mesmo após o término, a Tempestade foi compreensiva e apoiou ele em suas decisões. Inclusive o ajudou e ajudou Wakanda várias vezes. Mas a nossa querida Tempestade cansou de ser otária quando descobriu que ele colocou um agente adormecido em Krakoa e em Araco, o Gentil. O cara que não confia em amigos ou esposa, vive deixando sua nação à mercê de problemas civis quando vai atrás do que realmente gosta. Mas ele poderia ter deixado a nação sendo gerida por quem realmente queria, o que na época era Shuri, que inclusive com certeza seria uma rainha bem melhor que o T'Challa. Por mais que ele diga que não, era cômodo ter poder. Poder sair e entrar aonde quisesse com o status de chefe de Estado. Tomar decisões sem precisar da opinião de ninguém, mesmo que isso fizesse o seu povo, a sua nação, sofrer. Posso dar como exemplo as situações de guerra destino. Mas e você? O que você acha do T'Challa agora? Calma, não é por causa disso que você vai odiar o cara. Esse personagem cinza é foda, incrível. Isso com certeza deixa ele humano. Ou vai dizer que você nunca errou ou nunca fez algo de ruim pra alguém. Você é tão raso assim a ponto de ser branco ou trevas? Ok. Agora eu vou te aproximar de novo do T'Challa. Por que um playboy monarca estaria mais próximo de nós agora, Teus Black? Em abril de 2020, Ta-Nehisi Coates, o roteirista que escreve Pantera Negra desde 2017, cria Império Intergaláctico de Wakanda. Uma revista que em 4 edições faz com que o T'Challa viva as mesmas experiências que os negros do século XV no tráfico negreiro. Sequestrado, escravizado, teve seu nome trocado, suas memórias retiradas e foi misturado com outros povos que o Império conquistou. Ele foi totalmente apagado. Após problemas com a falta do vibrânio, Wakanda enviou wakandanos para o espaço, a fim de encontrar mais deste minério. Esses passam por um salto espacial, que faz com que eles vivam anos-luz da sua Terra Prime. Esse processo faz com que, no mesmo presente, eles vivenciem um tempo diferente. Nesse tempo, as memórias da Wakanda Prime viraram histórias. Eles conquistaram e dominaram várias galáxias, escravizando todos e adquirindo a experiência daquele povo. Suas escritas, sua matemática, sua cultura, sua linguagem, dentre várias outras coisas. T'Challa teve que viver a dor de ser um escravo enquanto enriquecia o seu senhor, sonhando com a sua terra natal. Mais tarde se junta à revolta, lutando para libertar os seus iguais, enquanto descobre que já foi rei. Interessante como Coates dá a ele o status que ele precisava para viver na pele o que muitos passaram antes dele. Isso faz com que estejamos mais próximos e empáticos ao T'Challa. Hoje, T'Challa está de volta em Wakanda. O país agora tem um governo parlamentista e o Império Intergaláctico de Wakanda conseguiu a emancipação da Terra Prime, melhor, de Wakanda Prime. Mas por conta das suas escolhas do passado, agora ele só tem a sua irmã, porque o parlamento o exilou de seus deveres reais. Os Vingadores o expulsaram após todas as suas tramóias como rei. Tempestade não quer nem ter o prazer de tê-lo como amigo. T'Challa agora trilha o caminho da redenção. E eu acredito que assim como eu, você está curioso para saber o que acontece com Pantera Negra.